Olá, pessoal! O tema dessa aula é a introdução à gestão de custos e seus conceitos básicos. Na introdução, vamos fazer um link entre a contabilidade financeira e a gestão de custos. Esse é um tema de fundamental importância para as organizações, mas é um tema simples, é um tema fácil de ser assimilado, até mesmo por aqueles que não atuam diretamente nessa área. A contabilidade financeira começou na era do mercantilismo. Naquela época, como o que predominava era a venda, era o comércio, era muito simples calcular custo. Há uma fórmula que é custo da mercadoria vendida é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, por exemplo, quando saía um navio da Europa rumo às Índias, eles contavam o estoque no início da viagem, somavam-se as compras e na volta da viagem contavam o estoque final. A diferença era o custo da mercadoria vendida. Por exemplo, supondo que nós saímos com o navio com 10 mil de mercadorias, no caminho compramos mais 5 e no final faz-se o inventário e tem 8. Portanto, 10 mais 5, 15, menos 8, 7. Esse é o custo da mercadoria vendida. Quando vocês ouvirem dizer que uma empresa está fechada para balanço ou está fechada para inventário, significa que ela está exatamente contando o seu estoque final para aplicar nessa fórmula. Porque, embora seja uma fórmula centenária, as pequenas e médias empresas comerciais ainda a utilizam até os dias de hoje. Então, quando ouvirem esse termo, fechado para balanço ou fechado para inventário, é porque está se contando o estoque final para aplicação da fórmula para se chegar ao custo da mercadoria vendida. Com o início da Revolução Industrial, no século XVIII, aí começou a ficar mais complicado calcular custo, porque agora eu não compro e revendo. Agora eu compro matéria-prima, agrego insumos, agrego mão de obra, agrego horas de máquinas e equipamentos via depreciação e preciso calcular o custo do produto vendido. Nessa fase, nasceu então a contabilidade de custos, que veio exatamente para fazer todos esses cálculos. A contabilidade de custos do século XVIII até o século XX praticamente era uma atividade dentro da contabilidade estritamente operacional para dar suporte à contabilidade financeira. Na década de 70, aconteceram alguns fatos econômicos que tiveram grande relevância para as organizações, para a formação de preço e para a composição de custo dos seus produtos vendidos. Vamos relembrar alguns desses fatos. No final da década de 60 e início da década de 70, começou o grande déficit público, muito influenciado pela Previdência, porque o sistema de aposentadoria no Brasil começou na década de 30. Então, os primeiros beneficiados surgiram no final da década de 60 e início da década de 70. A partir daí, o governo teve que começar a pagar as aposentadorias. Além disso, na década de 70, começou a vencer muitas dívidas da construção de Brasília, que foi construída no início dos anos 60, mas com carência para 10 anos. Então, isso também contribuiu para o aumento do déficit público. Consequentemente, o governo aumentou carga tributária para fazer face, para cobrir esses investimentos, para cobrir este rombo da Previdência com o início do pagamento das aposentadorias. Outro fato econômico relevante foi o início do crédito diretamente ao consumidor. Naquela época, no início da década de 70, havia crédito entre indústria e comércio, mas o comércio vendia à vista para o consumidor. Daí vieram as lojas de departamento, como Mesbla, Mapping, lojas americanas, e começaram a conceder crédito, exceto as lojas americanas que continuaram vendendo à vista. Com essa concessão de crédito, os pequenos lojistas, o pequeno comerciante que não tinha capital de giro
para poder dar o crédito, ele ficou sem vender, automaticamente houve uma quebradeira muito grande desses pequenos comerciantes. Como se tudo isso não bastasse, lá pelos anos 73, 74, veio a primeira grande crise do petróleo. Na época, o petróleo que custava $8 foi a 30. Hoje, o petróleo chega a 100, 120 dólares e o Brasil até agradece, porque hoje o Brasil é grande exportador de petróleo. Mas naquela época, o país importava 70%, 80% do petróleo consumido aqui dentro, porque o Brasil é um país de dimensões geográficas muito grande, onde o transporte basicamente é por rodovia. O transporte ferroviário aqui no país ainda não funciona muito bem. E o transporte por caminhões consome muito óleo diesel, que é um derivado do petróleo. E isso, portanto, encareceu os produtos para chegar até o consumidor e gerou inflação. Começamos, então, a ter um processo inflacionário muito grande. As empresas, então, tiveram que se tornar mais competitivas, porque a competição, a concorrência ficou mais acirrada. Aquele cliente que ligava pedindo assim, me manda tantas peças, me manda 100 unidades, agora ele simplesmente não liga. Ele começou a fazer cotação de preço. Ele te ligava muitas vezes por fidelidade, falando assim, olha, eu consegui um preço de 100 e você sempre me vendeu por 120. Você faz o mesmo preço? Se sim, eu continuo comprando de você. Daí nasceu, então, a gestão de custos. A empresa que vendia 120, para verificar se ela podia vender por 100 e ainda obter resultado, então ela recorreu à sua contabilidade de custos